Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Olá! Ei, gente querida, mais uma quinta-feira do meu, do seu, do nosso Inédita Pamonha. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. A caminho dos 200 episódios, a caminho dos 500 episódios, a caminho dos 1000 episódios, Inédita Pamonha, porque o pensamento não tem fim. E a vida, embora tenha fim, admite infinitos pensamentos. Inédita Pamonha para cada segundo. Inédito, virginal e irrepetível para uma vida boa. Pensar para viver melhor. Pensar bem para viver melhor. Este é o nosso escopo, é o nosso propósito, o nosso projeto. Hoje nós vamos falar de um outro baita conceito. Depois da inveja que tanta rebordosa trouxe, hoje vamos falar de acrasia. Acrasia. Professor, tem a ver com crase? Não tem. Não sou professor de gramática, não entendo e toda vez que me meto a pôr crase, eu erro. Acrasia tem a ver mais com aristocracia, poder entregue nas mãos dos melhores. Aristocracia, poder entregue na mão dos melhores, porque aristos são os melhores e cracia, poder. Mas é acrasia, quer dizer não poder. Ou, se você preferir, falta de poder. Kratos, poder, a falta de. Mas é uma falta de poder muito especial. Sabe por quê? Porque não é falta de poder para submeter os outros, não é falta de poder para subjugar os outros, é falta de poder sobre si mesmo. É falta de poder sobre si mesmo. É disso que se trata a acrasia. É você não segurar a sua onda, é você não se controlar, é você não ter o domínio sobre si mesmo. Isto é acrasia. Coisa linda, não? É o seguinte, a acrasia, sabe o que é? É fraqueza de vontade, frouxo, acrasia, fraqueza de vontade, impotência da razão sobre os apetites. É isso, acrasia. É incrível. Acrasia acontece quando você sabe ou tem certeza de que uma coisa tem valor positivo e você prefere a de valor negativo. Eu vou dizer, professor, quem é que faria isso? Todo mundo faria isso. Você sabe que para prestar atenção na aula não pode ficar com o celular na mão. E o que você faz? Fica com o celular na mão. Chama acrasia, falta de controle sobre si mesmo. Quer mais? Você sabe que não pode comer doce porque você tem diabetes. Sabe que não pode comer doce. E o que é que você faz? Esconde o doce dos outros e come. Sabe por quê? Porque você não consegue esconder de si mesmo. Então, esse é a loucura, a acrasia, falta de força de vontade. É uma loucura. Você é incapaz de fazer o bem ou evitar o mal, mesmo sabendo, tendo consciência e tendo certeza do que é o bem e o mal, do que corresponde ao bem e o mal, da conduta que corresponde à conduta boa e à conduta má, nociva, deteriorizante da vida. É
É isso a acrasia. Agora, vamos combinar aqui entre nós. A acrasia é o desmentido da teoria de Sócrates. A acrasia vai contra Sócrates e Platão, portanto. Por quê? Porque para Sócrates e Platão há um intelectualismo moral. Só faz o mal quem não sabe que o mal é mal, verdadeiramente mal. Só age mal quem age por ignorância. Pois a acrasia não é isso. É agir mal com consciência de causa. É agir mal sabendo que está pisando na bola. Essa agir mal fazendo errado com os dois pés. É enfiar o pé na jaca sabendo o que é o pé e o que é a jaca. Você, por exemplo, vamos imaginar, propõe uma relação de exclusividade e de intimidades. Não sei se isso já passou pela sua cabeça. Mais ou menos assim, pode fazer tudo o que quiser, mas sexo é só A com B e B com A. Sexo só com você e você só comigo. Já manteve esse tipo de acordo? Foi você que livremente dispôs assim. Pois muito bem. Aí você sai e vai para algum lugar cheio de gente apetecível, né? Por exemplo, eu dava muito aula em comunicação e tinha o JUCA, Jogos Universitários de Comunicação. Nascia toda a galera, aquela juventude turbinada pelo álcool e adjacências, aquela juventude linda, fogosa, ávida, hormonizada, incrível. Incrível. E aí o que acontece? Chega alguém apetecível aos seus olhos, né? E propõe uma cópula furtiva, propõe uma bimbada mágica, propõe uma aproximação, uma beijoca que seja, propõe, né? E aí você, da onde vem o mal dessa conduta? Advém do seu compromisso com a primeira pessoa, seu cônjuge, namorado, noivo, ficante, o que for. Foi você que propôs sexo só com você e você só comigo. Foi você que propôs. Aí fica uma situação terrível, por quê? Porque você sabe que tendo proposto essa exclusividade, você não pode sair se atracando com o primeiro que aparecer. Não pode, porque foi você que propôs. No entanto, você não segura a sua onda. Por quê? Porque aquela pessoa que propõe a cópula furtiva é muito apetecível, muito interessante, muito atraente, muito mais do que o seu minguado, mirrado, esquálido, esbranquiçado, esverdeado CDF namorado. Então, o que você faz? Você, vítima da acrasia, vítima da falta de poder sobre si mesmo, o que você faz? Fornica adulterinamente, fornica mesmo. E aí, é claro, depois talvez você se dê conta da acrasia no amargor do arrependimento, devastado que fica. E volta do Juca no ônibus pensando, meu Deus, eu tenho que contar, eu não me aguento, eu não vou resistir, eu não sou tão canalha a tal ponto, eu tenho que contar o que eu fiz. E você dirá, fui vítima da acrasia, ou seja, o apetite, a atração venceu a vontade que delibera por intermédio da razão. Bem, eu acho que ficou muito claro, demos exemplo de celular, demos exemplo de sexo e demos exemplo de comida. Vamos combinar, ficou faltando o alcoólatra, né? Que sabe que não pode dar o primeiro gole e dá o primeiro gole. Chama acrasia. É claro que de pessoa para pessoa a vontade necessária para impedir o primeiro gole varia muito. Então, veja, por exemplo, no meu caso, professor Clóvis, eu detesto bebida alcoólica. Então, vamos combinar? A acrasia é irrelevante. Por quê? Porque eu não tenho que fazer força nenhuma para segurar o primeiro gole, porque eu não quero dar o primeiro gole, não tem apetite. Então, quer dizer, a vontade terá que ser tanto mais consistente, forte, sólida, quanto mais potente for o apetite, a atração, o movimento de atração produzido pelo mundo sobre o seu corpo. Aí é que está a questão. Agora, nós poderíamos, então, dizer o seguinte, o que está por trás de tudo isso, né? O que está por trás, o que jaz atrás de tudo isso? É simples,
jaz o seguinte: de um lado você tem as atrações do mundo, que são expectativas de prazer, né? Expectativas de prazer. No fundo, é uma espécie de afeto de esperança, né? Uma expectativa de prazer de que, copulando com alguém apetecível, haverá um orgasmo inaudito, um orgasmo inovidável, um orgasmo incomparável, etc. Ou então haverá a perspectiva de que, comendo uma torta de nozes ou um camafeu, né, eu terei um prazer extraordinário, etc. e tal. Então, de um lado, você tem isso, uma expectativa de prazer. E de outro lado, você tem o quê? De outro lado, você tem uma certeza sobre o valor negativo daquela iniciativa, né? E você tem, digamos, uma ideia das consequências nefastas dessa iniciativa e que essa ideia pode te entristecer. Então, poderíamos dizer que isso é temor, né? É temor de que eu vá parar no hospital, temor de que eu perca o namorado, né? Na bimbada no Juca, né? É temor de que eu me embriague e caia bêbado pela rua, né? É temor de que, usando o celular na aula, o professor me puna com nota 0 e eu acabe perdendo o ano por causa disso, etc. Então veja você que interessante, no final das contas, a acrasia pode ser traduzida num duelo entre a esperança do prazer contra o temor das consequências nefastas, correlatas àquela ação que é também prazerosa. Você parou para perceber que existe uma diferença enorme aqui. Porque, no primeiro caso, é a vontade, a razão que enfrenta o prazer. No segundo caso, são dois afetos que se enfrentam, a esperança e o temor. No primeiro caso, aqueles que interpretam a acrasia como a vitória do apetite sobre a vontade acreditam na possibilidade da razão de enfrentar o apetite. Acreditam na possibilidade da inteligência enfrentar o afeto. Enquanto que no segundo caso, são dois afetos. O afeto positivo é a esperança do prazer que o celular, o camafeu, o uísque e o copulante trazem. E do outro lado é o temor que essas mesmas condutas produzem a partir dos seus efeitos. Acho que você entendeu. Não é simples de entender, eu vou repetir. Presta atenção, me ouça. Você pode interpretar a acrasia acreditando que a razão enfrenta o afeto. Essa é a crença de Platão, de Aristóteles, é a crença de Descartes, né? É a crença de todos aqueles que separam o corpo da alma e entendem que a alma pode vencer o corpo. No segundo caso, o que enfrenta a expectativa do prazer é o temor, é o medo das consequências daquela ação. Portanto, é esperança contra temor, é afeto contra afeto, é energia contra energia. Assim defendem David Hume, por exemplo. Assim defenderia Nietzsche, por exemplo. Por quê? Porque esses pensadores não aceitam que a razão possa enfrentar os afetos. E por quê? Porque entendem que não é possível imaginar que a direção de um carro possa enfrentar o combustível. O afeto é o combustível, é a energia vital. A vontade é a direção do carro. Mas a direção do carro só toma decisões com o tanque cheio. Ela não se rebela contra a gasolina. Assim também nós pensamos a partir de uma equação afetiva que se impõe. Nesse caso, todas as nossas reflexões seriam meras justificativas das equações afetivas da balança das emoções, como Freud sugeriria, a dimensão justificadora da razão. E aí, se a expectativa do prazer superar o temor das consequências, você vai lá e usa o celular mesmo. E nada poderá fazer contra isso. Não há vontade nenhuma que possa se opor a esta vitória da esperança sobre o temor. Se você achar que a bimbada mágica vai trazer um prazer que é maior do que perder o namorado, você copulará. Copulará inapelavelmente, inexoravelmente. E a vontade apenas encontrará justificativas para isso. Justificativas aceitáveis por você, aceitáveis pela sociedade, aceitáveis por qualquer um. Mas serão apenas justificativas. A decisão foi tomada na equação das emoções. Assim, da mesma maneira, se você achar que o camafeu supera a hospitalização pela alta de glicemia, comerá o camafeu inapelavelmente. Por quê? Porque só quem enfrenta a esperança é o temor. Só quem enfrenta a alegria é a tristeza. Não tem jeito, meu querido. A emoção é a energia. Ela só para com uma outra em sentido contrário, como numa somatória de vetores.
Então pergunto a você, você que está me ouvindo, você que ouve o Pamonha faz tanto tempo, você faz parte daquele time que acredita que a razão, que é a atividade da alma por excelência, pode ir contra os apetites do corpo, como Pascal, que os coloca num ringue e diz que ora ganha um, ora ganha o outro? Ou você é do time que entende a razão como mero subproduto de uma equação que é sempre decidida no âmbito dos afetos e das emoções? Como Hume, que afirma, querendo nós ou não, somos escravos das nossas paixões. Será a acrasia mera resultante, mera consequência da vitória de uma paixão triste sobre uma paixão alegre? Ou da vitória de uma paixão entendida pela razão como negativa sobre uma paixão entendida pela razão como positiva? Ou será a acrasia falta mesmo de vergonha na cara? Vergonha na cara, falta de disciplina, de rigor, de controle sobre si. Será? Você fica com quem? Com Hume? Você fica com Nietzsche? Você fica com aqueles que veem na materialidade das emoções a matéria-prima que tudo decide? Ou você é do tipo que acha que a alma, ela resiste, ela é eterna, ela sobreviverá à morte do corpo? Ela se reencarnará em outros corpos, ela é soberana e ela pode controlar a sua onda, seja lá o tamanho da onda que for. Hein? Diz pra mim! Vamos, tenha culhão, assuma uma posição, vai ficar em cima do muro por quê? Mas eu acho que você entendeu a ideia. É quando você sabe que tá pisando na bola e pisa. Então, acrasia. Falta de poder sobre si mesmo. Este foi, nesta quinta-feira abençoada, mais um episódio do nosso Inédita Pamonha, oferecimento generoso, dadivoso de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Fica bem, pensa sobre o que eu falei. Quinta-feira tem mais. Beijo grande, valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.